Boa tarde, todo mundo. Eu sou a Gabriela Pascolati, eu trabalho no projeto para a integração do Brasil aqui no Goethe Institut, minha colega Érica Colombo também. E a gente está aqui hoje para falar sobre viver e trabalhar na Alemanha, os primeiros passos, especificamente sobre encontrar trabalho na Alemanha, que é uma das dúvidas que a gente mais recebe nos aconselhamentos, mais recebe nos eventos. Então, a gente achou que ter um evento específico para isso seria muito importante, né? Seria muito, muito legal. Algumas notas só para organização assim do evento, que eu já falei para quem estava aqui antes. Por favor, deixar a câmera e microfone desligados, né? Para a gente não ter ruídos, não atrapalhar o pessoal que está por aí, né? Que tá ouvindo o evento. Né? Então, por favor, câmeras e microfones ligados. Se vocês perceberem que vocês foram mutados ou que a câmera de vocês foi fechada, foi a gente, tá? Não se sintam ofendidos, é só para deixar tudo organizadinho. E antes da gente começar, a gente vai passar um vídeo rápido sobre o projeto, né? Um videozinho rapidinho de 2 minutos e pouco, que vai explicar um pouquinho sobre o que é o projeto para a integração no Brasil. Né? Que vocês chegaram aqui para a gente via a Semana da Língua Alemã, né? Então, talvez vocês estejam mais focados em aprender alemão e não sabem tanto o que significa o projeto para a integração no Brasil, o que a gente faz, o que a gente faz, o que a gente não faz, né? Então, a gente vai apresentar um pouquinho esse vídeo para vocês entenderem o que é o projeto. De uma forma muito mais divertida do que se eu ficasse aqui falando para vocês o que é. Então, eu vou compartilhar aqui minha tela, 2 segundos. Deixa eu fechar tudo aqui. Me disse se o áudio também foi. É para ter ido, mas... Decidiu se mudar para a Alemanha, mas está com dúvidas sobre como fazer isso acontecer? A Alemanha criou uma estrutura oficial de auxílio à imigração que começa desde o país de origem e se estende a todo o território alemão. O Goethe Institut tem importância central nesse cenário, uma vez que incentiva a cooperação cultural internacional, atua na promoção do estudo da língua alemã no exterior e na preparação direta daqueles que pretendem migrar para a Alemanha. E para respaldar esta preparação, existe o projeto Pré-Integração, que é cofinanciado pela União Europeia através de seu Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração, a MIF, e executado pelo Goethe Institut. O Pré-Integração orienta pessoas que, por motivos profissionais ou pessoais, tomaram a decisão de morar na Alemanha. Afinal, um grande passo como esse precisa ser dado com segurança e orientações corretas para você não se perder pelo caminho. A ideia do projeto é oferecer apoio para que a mudança e todos os processos nela envolvidos sejam feitos de maneira mais leve, considerando-se as reais condições e possibilidades existentes e também as demandas e necessidades de cada pessoa. O projeto Pré-Integração no Brasil também esclarece dúvidas e prepara para a vida cotidiana e profissional na Alemanha. As atividades oferecidas podem ser virtuais e presenciais, tais como eventos informativos, entrevistas com brasileiros que já moram na Alemanha, treinamentos e aconselhamentos individuais. O projeto auxilia pessoas que estejam em qualquer etapa do processo de transição, desde a decisão inicial de mudança até a chegada na Alemanha, quando passam a contar com outras estruturas de apoio que vão ajudar na sua integração. Indicamos as fontes de informação oficiais e seguras e os instrumentos necessários para se fazer essa transição. Cada pessoa se apodera das ferramentas recebidas e consegue percorrer os caminhos com independência e autonomia, fortalecendo sua capacidade de ação e poder de escolha. E, de quebra, já vai assimilando importantes elementos da cultura e se acostumando com o jeitinho alemão. Decidiu viver e trabalhar na Alemanha? Converse com a gente e comece a trilhar seu caminho. E não se preocupe, todas as atividades são gratuitas e abertas para o público do Brasil inteiro. Então, aí vocês podem entender um pouco mais sobre o projeto, né? Então, vamos começar com a nossa bela apresentação. Então, né, somos o projeto para a integração no Brasil. A gente está aqui no âmbito da Semana da Língua Alemã para falar sobre onde encontrar trabalho, né? Na Alemanha, aqui a gente já passou o vídeo de apresentação, que daí vocês entendem um pouquinho o que o projeto faz. E o que o projeto não faz, que estava ali no vídeo, é justamente intermediar vagas de trabalho, né? E fazer essa mediação com empregadores e tudo mais, né? Ler os documentos de candidatura e tal, né? Então, isso é importante já enfatizar desde esse começo. A gente está aqui para ajudar vocês a encontrar o caminho de vocês e a ganhar essa independência na sua mudança para a Alemanha, né? Que é uma coisa que os alemães
prezam muito é você ser independente e ser autônomo na sua vida. Então, a gente já ajuda desde o começo você a saber fazer isso. Então, os passos para a mudança na Alemanha. Quem estava em dezembro, a gente teve um evento que cobria todos esses passos, mas foi um evento muito longo, então a gente está dividido em pedaços, então não se preocupem. É basicamente essa estrutura, né? Você geralmente vai ter que ter o conhecimento do idioma primeiro, né? Porque para conseguir vagas de trabalho, a não ser que você seja de TI, você geralmente vai ter que ter um alemão em um nível específico, né? Ir só com inglês é muito raro. Não vou dizer que não acontece, porque eu já vi acontecer, mas é muito raro. Depois disso, você vai ter que avaliar sobre o seu reconhecimento do diploma, se sua profissão é regulamentada ou não é regulamentada. A gente não vai cobrir a parte de reconhecimento de diploma hoje, mas não se preocupem que a gente em breve vai ter um evento só sobre isso, do projeto, né? Não dentro da Semana de Língua Alemã, mas o evento do projeto só sobre reconhecimento de diploma, provavelmente em parceria com o pessoal do Prior Cognition e tudo mais. Então, você vai ter que saber se sua profissão é regulamentada ou não. Se ela não for, às vezes você não precisa de reconhecimento. Se ela for, você precisa do processo de reconhecimento. Tudo bem, passado por isso, aí que você vai para a etapa de procura de trabalho. Geralmente as pessoas acham que elas têm que pegar o visto primeiro, né? Preciso de um visto de trabalho, como é que eu pego? O visto é praticamente a última coisa que você vai pegar, né? O visto, a não ser que seja um visto de procura de emprego, que eu vou falar um pouquinho dele ali na frente. Geralmente o visto vai ser a última coisa que você vai pegar antes de você se mudar para a Alemanha de fato, né? Então, a procura de trabalho vem nesse lugar que ela é uma parte essencial para você conseguir esse visto. Se você for um cidadão da União Europeia, a parte de visto você meio que pode pular, né? Então, essa parte esquece. Mas a parte de procura de trabalho vai ser necessária para todo mundo. E eu vou cobrir aqui tanto a parte de trabalho de quem vai procurar trabalho ainda estando no Brasil, tanto quanto a parte de quem vai procurar trabalho já estando na Alemanha, né? Então, aqui eu vou falar... Opa, aqui, né? Então, essa procura de trabalho. Você pode receber uma oferta de trabalho ainda estando no Brasil, e nesse caso, você daí pediria um visto de trabalho ainda no Brasil, ou você pode pedir um visto de procura de vaga de emprego na Alemanha. Qual a diferença, né? Quais são os prós e contras, digamos assim, de cada um desses caminhos? Se você pega uma oferta de trabalho ainda no Brasil, você tem que obrigatoriamente pedir o visto estando no Brasil, né? Ou seja, você não pode ir para a Alemanha com um visto de turista, achar um trabalho lá e lá mudar de visto para um visto de trabalho. Isso é uma coisa que a gente recebe muitas perguntas. Estou na Alemanha, gostei daqui, estou fazendo contatos, quero mudar para o visto de trabalho. Não pode. Você tem que pedir o visto de trabalho estando no seu país de origem. Então, isso é uma coisa muito importante de enfatizar. As vantagens de pedir aqui no Brasil ainda é porque você já vai ter uma oferta de trabalho, né, um contrato de trabalho fechado com uma empresa. Então, você não vai precisar comprovar nenhum dos meios financeiros extras e tudo mais, porque seu contrato já vai comprovar tudo isso. Seguro-saúde, você vai ter acesso a seguro-saúde público, porque você vai, né, você tem já um vínculo empregatício na Alemanha, então você tem acesso ao seguro-saúde público. Então, várias coisas que você teria que comprovar de uma outra forma, você não vai ter que comprovar com a mesma exatidão com visto de trabalho, já como oferta de trabalho no Brasil, né? Então, tem essa vantagem. Já o visto de procura de vaga de emprego na Alemanha é muito legal, por exemplo, para quem tem já onde ficar na Alemanha, tipo, tem um parente que mora lá e ainda vai ter que gastar muito dinheiro morando em um hotel, morando em algum lugar. Por quê? Esse visto você tem que pagar, você tem que comprovar por mês uma quantia X de euros por mês, né? Que agora está com questão de 900 e poucos euros. Eles mudam, atualizam a cada ano, né? Então, acho que está 940 e poucos euros por mês, por um tempo de 6 meses. A questão é, você tem que ter essa quantia inteira de uma vez só, antes de você ir para a Alemanha. Porque essa quantia vai ter que ficar em uma conta bloqueada na Alemanha. E daí você pode tirar uma quantia fixa por mês, né? Então, assim, acaba sendo quase 6 mil euros de uma vez só que você tem que comprovar e deixar lá esquecido numa conta bancária na Alemanha, para tirar aos pouquinhos, mês a mês, né? Então, isso é um valor que acaba sendo um pouco alto, né, com a taxa de câmbio atual. E aqui você tem que pagar um seguro-saúde pelos 6 meses que você estiver na Alemanha procurando vaga de emprego, né? Então, isso também é um outro gasto que é um tanto irrelevante, né? Enquanto que no outro, você, como vai ter seguro de saúde público, às vezes você tem que só comprovar o seguro de saúde de viagem pelos primeiros 2 meses que você vai estar lá, 2, 3 meses que você vai estar lá,
até toda a burocracia estar resolvida, né? Então, sim, tem essas diferenças. Mas, com a procura de vaga de emprego na Alemanha, você já vai estar lá direto na Alemanha para fazer as entrevistas, isso pode ser benéfico, e você pode trabalhar até 10 horas de experiência com um possível empregador, mas só com um possível empregador, isso é muito importante de enfatizar. Você não pode trabalhar 10 horas com qualquer coisa, né? Não, você pode fazer 10 horas de experiência com uma empresa que talvez te contrate para o seu trabalho fixo na Alemanha, né, para o visto de trabalho, né? Então, você pode ter até essas 10 horas de experiência. Então, tem essas, né, vantagens e desvantagens de cada um deles. E aqui embaixo eu falo, né, que a gente teve ano passado 4 desses Bewerbungsseminários, que são seminários que a gente ensinou as pessoas, mostrou as pessoas como se candidatar para as vagas de trabalho na Alemanha, né? Então lá fala, porque o dossiê de candidatura para uma vaga na Alemanha é muito diferente do Brasil, porque lá não é só o currículo e uma carta de motivação e acabou. Lá você tem que comprovar os certificados, você tem que fazer um monte de coisa diferente, o formato do currículo é diferente. Então a gente teve esses eventos, 3 específicos para algumas profissões, né, que foi TI, engenharia e enfermagem, e um geral para outras profissões que se aplica a todas as profissões. E isso vai estar na nossa playlist de eventos, que depois a gente vai compartilhar aqui no chat também, e no e-mail que a gente vai enviar para vocês depois do evento, né? E isso vai ajudar vocês, estejam no Brasil, estejam na Alemanha, isso vai ser muito importante. Aí vamos lá, procura de trabalho no Brasil. Você estando aqui, a gente conhece pessoas que passaram pelo projeto, que foram contratadas direto do Brasil, então é importante falar que isso acontece, né? Isso é uma coisa que a gente viu acontecer, de fato. Então, isso não é um mito, é porque existe, mas não, existe mesmo, acontece. Então, é só ter paciência e investir no alemão, que isso realmente acontece. Então, vamos lá. Quais são os principais lugares que você pode encontrar vagas estando aqui no Brasil? O portal Make It in Germany, que é um portal que o governo alemão criou para justamente oferecer mais informações sobre esse mundo de se mudar para a Alemanha para trabalho, né? Então, dentro desse portal, além de ter muitas informações sobre tudo que você possa imaginar em relação a estrangeiros indo morar na Alemanha, né? Então, esse portal é super valioso por si só. Eles também têm um buscador de vagas, né? Depois eu vou, quando acabar a apresentação, eu vou acabar não, mas daqui a pouco eu vou entrar lá para vocês verem um pouquinho todas essas coisas que eu estou mostrando aqui. Então, vocês podem entrar lá e eles têm um buscador de vagas que vocês podem ver, e são todas as vagas que são já meio que vetadas pelo portal. Então, você pode confiar que aquelas vagas são idôneas, digamos assim. Aí, na mesma veia, tem o buscador de vagas da Bundesagentur für Arbeit, que é a Agência Federal por Emprego do governo alemão. Mesma coisa, todas as vagas que estão lá também são vetadas, também são confiáveis e geralmente as pessoas que estão desses dois buscadores de vagas, as empresas que são nesses dois buscadores de vagas, são empresas que tendem a ter mais entendimento dessa questão de contratar estrangeiros, entendem a vantagem, tendem a ser mais abertas do processo, né? Então isso é legal. Aí tem o LinkedIn, todo mundo conhece, né? O LinkedIn, e tem a Xing. Xing é basicamente o LinkedIn alemão. Outros países até que usam a Xing e tal, tem outras línguas, mas a Alemanha realmente usa muito essa plataforma. É como se fosse um LinkedIn, só que é a versão que os alemães usam. Então, tem muita coisa alemã no LinkedIn? Tem, mas tem mais ainda no Xing. Então, pode valer a pena se inscrever nesse, deixar um perfil bonitinho lá, que nem faz do LinkedIn, deixar um perfil super bonitinho lá, entender um pouquinho da plataforma, que pode ajudar muito. Além disso, tem esse portal EURES, que é da Comissão Europeia, que você vai ter vagas de trabalho, na verdade, para a Europa toda, mas você também vai ter vagas para a Alemanha. Então, também é sempre um recurso valioso, porque é um portal, né, oficial da Comissão Europeia, então geralmente você pode confiar que as vagas são idôneas e tudo mais. Daí tem os portais agregadores de vaga, que nem a gente tem aqui no Brasil, né? Mas são outros, então a gente tem o Monster, o Stepstone e o Indeed, são os maiores de todos. Então, com esses aqui, esses 6, 7 pontos aqui que eu elenquei, você basicamente cobriu 98% das vagas que a Alemanha pode oferecer. Além disso, tem feiras de emprego, às vezes tem feiras de emprego aqui no Brasil também, né? Por isso que eu deixei isso aqui. Você tem que, daí, geralmente acompanhar o Instagram, as mídias sociais da Câmara de
Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, do consulado mais próximo de você, da embaixada, que às vezes tem feiras de recrutamento aqui no Brasil, então vale a pena participar, porque daí você consegue falar com o empregador cara a cara. Então seria quase como se você estivesse nesse visto de busca de emprego na Alemanha, só que estando no Brasil ainda. Porque daí você consegue esse contato direto com os empregadores, mas estando aqui ainda. Né? Então são muito legais e vale a pena participar. E por fim, tem essas agências de recrutamento privado. Eu falo essa atenção aqui e eu vou voltar para ele mais para frente. Né? Não é uma atenção que vocês não podem usar agências de recrutamento privado, mas eu tenho alguns pontos para vocês se atentarem quando forem usar agências. Né? Isso a gente vai cobrir depois, porque ainda vou falar do procura de trabalho na Alemanha. E para algumas profissões, que são profissões muito, 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 muito buscadas na Alemanha, tem alguns programas especiais, que seriam profissionais de enfermagem, ou profissionais de nível técnico, tecnólogo em elétrica, eletrônica, eletroeletrônica, TI, hotelaria, gastronomia. Né? Então, para os profissionais de enfermagem, tem o recrutamento oficial da ZAV, que é parte da Agência Federal para o Emprego. Então, eles têm até uma página em português para enfermeiros brasileiros. É importante falar que para eles tem que ser graduação em enfermagem, né? Infelizmente, não pode ser técnico em enfermagem ou assistente de enfermagem, tem que ser graduação em enfermagem. Mas eles têm esse recrutamento. Daí vocês podem confiar totalmente, porque é um programa do governo. E tem esse programa APAU, que na verdade não é um programa só de emprego, na verdade é um programa de Ausbildung. Ausbildung, o que é? É um programa, uma formação dual que a Alemanha tem. O que é dual? Você estuda e trabalha ao mesmo tempo. Né? Então, enquanto você também tem sala de aula, você já tem experiência prática junto com a sua formação acadêmica. E você geralmente já começa a receber um salário com essa formação prática. Né? E daí, esse APAU, ele já é para profissionais de saúde no geral, não é só enfermagem em si. Então, radiotécnico, sabe? São algumas profissões mais técnicas de saúde. Não é médico, não é médico, não é dentista, não é coisas assim, né? Mas não é só enfermagem também, então tem que entrar no site e dar uma olhadinha certinho. Mas tem essa opção, e daí você passa 2 anos na Alemanha, se eu não me engano, fazendo esse programa dual. Então é muito, muito legal. Érica, você tem alguma coisa a acrescentar sobre o APAU? Eu sei que você acompanhou um pouquinho mais sobre ele. Não tenho, não. Ele é super novo, né, aqui no Brasil. Ele tá sendo... acho que esse ano foi a primeira turma, não foi? Sim. Então, Sim. Né, esse ano foi a primeira turma, então é super legal. E daí você sai com um diploma, né, um diploma da Alemanha já, então isso também, toda a parte de reconhecimento de diplomas vai ser outra questão. Então você tem o diploma do Brasil, você tem o diploma da Alemanha, você já está super inserido no mercado de trabalho lá. Então ele é bem interessante. Daí, para esses profissionais de elétrica, eletrônica, né, eletroeletrônica, TI, hotelaria e gastronomia, tem esse programa Hand in Hand for International Talents, que é executado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha. Né? Esse programa, ele é um programa que acaba durando quase um ano, que eles subsidiam o curso de alemão até o nível B1. Junto com o curso de alemão, você também vai ter alguns cursos preparatórios, tipo interculturalidade, pronúncia, algumas outras coisas assim complementares. E eles vão te ajudar com a questão de achar um emprego na Alemanha, né? Eles vão te meio que fazer um match com o empregador na Alemanha. Então, também é muito legal para essas profissões. E tem que aproveitar dessas oportunidades que existem, né? Porque são algumas profissões que são realmente muito, muito prioritárias para a Alemanha, né? Que falta muita gente. E dos profissionais de enfermagem, esse recrutamento das AVE, também é importante falar que eles também subsidiam a aprender o alemão, né? Então, pro APAU, você tem que saber alemão no nível A2, se eu não me engano. Mas para esse recrutamento das AVE, você não tem que saber alemão. Eles vão subsidiar o seu estudo de alemão até você chegar no nível B1 ou B2. Depende do que o empregador fala. Tem gente que vai com B1 e termina o B2 na Alemanha, e tem gente que termina o B2 aqui no Brasil ainda, né? Então, tanto para esse das AVE quanto para o Hand in Hand, você não precisa saber alemão, que eles vão te ensinar, basicamente isso.
né? E você não tem que pagar nada para eles, né? Para nenhum desses 3 programas você tem que pagar alguma coisa. Isso é muito, muito importante falar, né? São todos gratuitos para o participante. Daí, ok, você decidiu pegar um visto de procura de trabalho na Alemanha. Você estando lá, além dos que eu já mencionei, né, que o Make It in Germany, a Bundesagentur für Arbeit, o LinkedIn, o Xing, o Euris e os portais agregadores de vaga, você vai ter os Welcome Centers da cidade. Nem toda cidade tem um Welcome Center, né, que são lugares que, justamente como o nome diz, eles estão lá para recepcionar os imigrantes. E lá, às vezes, eles vão te ajudar com emprego, às vezes vão te ajudar com casa. A questão é que não tem um centralizador de Welcome Center, né? Cada cidade vai ter cada cidade que tem um Welcome Center vai ter o seu estilo de Welcome Center, né? Eles não têm uma filosofia unificada do que eles oferecem, do que eles fazem, como eles funcionam, né? Então, assim, você escolheu uma cidade, você vai ter que basicamente procurar se aquela cidade tem um Welcome Center ou não, e o que aquele Welcome Center faz ou não faz, né? Mas tem Welcome Centers muito legais. A gente foi para a Alemanha no passado pelo projeto e a gente fez estágios em alguns Welcome Centers na Alemanha, né? Todo mundo separado do projeto. E cada Welcome Center tinha uma coisa diferente do outro. Eram todos totalmente independentes e totalmente com liberdade criativa, assim, para fazer seguir o caminho que eles achavam melhor, né? E fazendo coisas muito legais e todos eles muito interessados em realmente ajudar o pessoal que estava indo para a Alemanha, né, a conseguir se situar melhor, né, conseguir se criar a raiz melhor, né. Então, eu fiquei no de Hamburgo, por exemplo, e o de Hamburgo, tudo que tem a ver com estrangeiros ficava dentro do mesmo, tipo, debaixo do mesmo teto. Eles adoram falar isso, tudo ficava debaixo do mesmo teto. Então, o Ausländerbehörde, onde você vai ter que ir para trocar o seu visto temporário para o seu visto permanente, era lá, o Job Center era lá, não sei o que era lá, tudo era lá. Né? Então é legal. Aí tem outro que tudo é mais espalhado pela cidade, mas a cidade é super pequenininha, então é tudo bem, né? Então eles são lugares muito legais. Daí você vai ter também a Agentur für Arbeit, que isso tá ligado à Bundesagentur für Arbeit, como o nome meio que já diz. E esses são lugares que essas tem bastante pela Alemanha. E geralmente eles vão poder ajudar com essa questão de procura de emprego, né? Então, se você está com visto de busca de emprego na Alemanha, você pode ir para eles e falar, me ajudem, né? Eles vão te ajudar com o currículo, alguns lugares vão te ajudar fazendo prática de entrevista, te ajudar procurando vagas, te linkando com empregadores, né? É muito legal. A gente visitou o de Berlim, né? Que Berlim Mitte, né? Que é um dos maiores que eles têm. E eles têm uma estrutura incrível, eles estão super abertos a receber todo mundo, assim, eles realmente querem ajudar. Então, usar essas Agentur für Arbeit, eu vou mostrar quando eu acabar essa parte da apresentação, eu vou mostrar para vocês onde achar isso no site da Bundesagentur für Arbeit, né? E é importante falar que isso são diferentes dos Job Center, né? Tem lugares que, às vezes, o Job Center faz um pouco esse trabalho de ajudar com empregos, mas em muitos lugares os Job Centers, eles acabam sendo mais para pegar benefícios de desemprego ou coisas do tipo, né? Então, ou para ajudar, tipo, pessoas que já estão residentes na Alemanha e têm que fazer alguma questão em relação ao emprego, né? Então, é um pouco diferente o propósito. Então, vale mais a pena procurar as Agentur für Arbeit. Feira de emprego, daí na Alemanha vai ter muita feira de emprego. Uma coisa que, se vocês forem para lá, vocês vão perceber é que a Alemanha adora uma feira. Né? Não tem uma coisa que, assim, o alemão adora uma feira. Tem Messe, é o nome, né? Messe é o nome de feira lá. É Messe disso, Messe daquilo, eles adoram uma feira. Então, vai ter um monte de feira de emprego. E daí vocês realmente têm que aproveitar isso, né? Talvez vá até para uma cidade maior no começo, participa de todas as feiras de emprego possíveis, que você daí vai estar cara a cara com os empregadores conversando também, realmente tem essa vantagem, que nem eu falei das feiras de emprego aqui no Brasil, lá vai ter mais ainda porque elas vão ser muito mais frequentes, né? Porque eles adoram realmente uma feira. Aí, de novo, tem as agências de recrutamento privado, né? Novamente, a atenção. E daí as outras que eu já tinha falado. O importante falar é que tudo isso aqui que eu falei também vai valer para cônjuges com visto de reunião familiar, né? Porque o visto de reunião familiar permite que os cônjuges trabalhem, estudem, façam tudo, basicamente. O cônjuge está livre para fazer o que quiser, né? Então é importante que eles podem usar dessas mesmas dicas também.
E pode trabalhar a tempo integral, tudo mais. Então, assim, se você for trabalhar e seu parceiro ou parceira for junto e quiser trabalhar também, pode usar todas essas dicas que eles também vão poder ter acesso a essa estrutura toda, né? Então, isso é importante falar. E daí, a parte da atenção, né? Que isso é uma coisa que eu sempre falo muito nos aconselhamentos e eu acho muito importante sempre reiterar. É mais difícil acontecer com vagas, você estando no Brasil, principalmente, porque os vistos, para assim, vamos dar uns passos para trás. Para você obter o visto para a Alemanha, de trabalho, você vai ter que ser avaliado e aprovado pela Bundesagentur für Arbeit, né? Então, geralmente, se for um visto que está te explorando, se for um trabalho que está te explorando, né? Se for uma coisa que esteja violando qualquer lei trabalhista, qualquer moral e ética, assim, a Alemanha, e os alemães levam muito a sério a questão de né, ter tudo muito certinho em relação às leis trabalhistas, eles não vão te dar o visto, porque eles vão considerar que aquela vaga não é digna. Mas, às vezes, essas agências privadas, né, ou as empresas que recrutam diretamente no Brasil, você tem que tomar um certo cuidado. Não é que todas as agências são ruins, não é isso, mas você tem que pesquisar muito. Tem agências que atuam há muitos anos, né, e muita gente teve sucesso com elas e tal, mas como tem muita gente querendo sair do país, acaba aparecendo muita agência por aí que se vende de um jeito, mas acaba sendo golpe, né? Então, eu acho importante também dar esse momento de atenção para vocês sempre pesquisarem muito, né? Então, Google é seu melhor amigo, né? Sempre pesquisa muito, muito, muito sobre qualquer empresa ou qualquer agência de recrutamento antes de você assinar qualquer coisa e se responsabilizar por qualquer coisa. E olha, há quanto tempo essa agência existe, essa empresa existe? Desde quando eles têm presença nas mídias sociais. Isso você consegue ver pelo Instagram, você consegue ver na abinha sobre do Facebook, né? Se for algo recente demais, desconfia. Não quer dizer que a agência é ruim, mas assim, são coisas que levantam alertas, né? Você tem que dar uma olhada. Você tem que olhar resenhas e avaliações de terceiros no Google, no Glassdoor, onde for que você achar avaliações. Olhar muito no LinkedIn. Essa empresa existe no LinkedIn? Ela tem funcionários no LinkedIn? A localização desses funcionários faz sentido com a localização que a empresa diz ter no site? Né? Então, assim, a empresa diz que ela é baseada em Frankfurt, mas todos os funcionários estão em lugares X, que não tem nada a ver com Frankfurt, não tem nada a ver com a Alemanha, não tem nada a ver com o Brasil. Por que eles estão nesses lugares, né? Então, é uma coisa assim, sempre ter atenção a meio que ligar esses pontos que só um deles por si só, talvez não fosse nada. Mas quando você começa a ter muitas coisas assim, muitos alertinhos assim, isso já levanta uma atenção que, assim, talvez você tenha que ter um pé atrás, né? Às vezes pode ser uma empresa nova que está realmente começando e tal, só que, assim, é a sua vida e o seu dinheiro e a sua carreira que você está botando em jogo, né? Então você sempre tem que ter muita certeza do que você está assinando, do que você está colocando em jogo. E sempre aquela coisa, se parecer bom demais para ser verdade, geralmente é, né? Porque as pessoas sabem que tem muita gente desesperada para mudar de vida, né? Que quer muito sair dos seus países, não só do Brasil, mas mesmo ser da Alemanha, tem gente que quer sair da Alemanha por X questões, sabe? Dos seus países no geral, sabe? Tem sempre muita gente querendo mudar de vida, não importa o país no qual ela vive. E as pessoas... E tem gente que se aproveita disso, né? Então, se parece bom demais para ser verdade, geralmente é. A não ser que venha de uma fonte do governo, né? Tipo esse programa da ZAV para os enfermeiros, que eles pagam absolutamente tudo. Parece bom demais para ser verdade, só que é um programa do governo, então tudo bem. Aí você confia porque é um programa do governo, né? Então, ok. E, principalmente, esse é um ponto muito importante. Se uma agência recrutadora pedir dinheiro para garantir uma vaga para você, ou se uma organização empregadora pedir dinheiro para guardar sua vaga, alguma coisa assim, praticamente certeza que é golpe. Que você não deveria ter que pagar para garantir uma vaga de emprego, né? Porque principalmente, tipo, headhunters, essas coisas assim, geralmente quem vai pagar para ele é a empresa que te contratou, não é você, pessoa. A não ser que você contrate um headhunter, mas assim, eu tô falando dicas gerais, né? Dicas gerais, assim, tomar esse cuidado para não ser passado para trás e para não perder dinheiro, para não ser explorado, para ninguém brincar com o seu sonho, né? Ou sua vida, ou a vida da sua família, principalmente se você tem família, né? Que daí não é só a sua vida, é a vida de mais pessoas que aí que tá em jogo, então sempre ter cuidado.
Para a área de saúde, especificamente, já existe um selo de oficial do governo, né, que encoraja essa transparência nos processos das agências, né, para proteger essa candidatura das pessoas estrangeiras e para melhor orientar as organizações empregadoras na Alemanha, né? Então é um visto que só para a área de saúde por enquanto, porque como a Alemanha tipo, sempre precisa muito de profissionais de saúde, estava aparecendo muita agência, né? Muita agência aproveitando essa questão de saúde ser uma área prioritária, né? Isso para todos os países do mundo, né? Estava aproveitando muito essa questão, principalmente para países europeus que têm menor renda do que a Alemanha, porque daí eles não precisam de visto, então eles não passam por esse processo de avaliação da Bundesagentur für Arbeit, né? Então tinha super questões de trabalhos exploratórios e tal. Então eles criaram esse selo, né, esse Gütesiegel, que daí para agências, para profissionais de saúde, você pode encontrar esse selinho. Eles têm nesse site, eles têm daí uma lista de agências que já tem esse selo. Daí nessa agência você pode confiar que elas são realmente confiáveis, que tudo que vier delas, tipo, elas têm já o selo de aprovação do governo, que elas são, né, idôneas. Então, para as profissões de saúde, vocês têm essa proteção a mais. Daí, só um pouquinho de conhecimento de idioma, antes de eu mostrar um pouco os sites ao vivo e a gente para as perguntas. Precisa falar alemão? Precisa. Para muitas poucas profissões, você vai poder passar sem falar alemão, né? As profissões de TI, aqui eu botei A2, mas sinceramente, muita gente consegue passar com A1 ou até só inglês. Mas é muito específico de TI, sabe? Muito específico de TI. Só que quanto mais alemão você falar, mesmo dentro de TI, melhora as suas chances de pegar uma profissão mais alta ainda, né? Um nível mais alto ainda de profissão, porque daí você já vai falar inglês e alemão, né? Então, sempre alemão, sempre vai precisar, eles valorizam muito isso. Mesmo que os alemães falem inglês, eles não é uma coisa que eles particularmente gostam muito de fazer. Então, o alemão é necessário para resolver toda a sua burocracia de vida. O alemão é necessário e vai fazer muita diferença na sua integração, né? Então, TI A1, A2 para começar, mas quanto mais sempre melhor. B1 e B2, a maioria das profissões, né? Engenharia geralmente vai ser um B2, assim que eles vão pedir. E daí medicina, direito e ensino não tem como escapar, tem que ser C1, C2, né? Que daí são os níveis mais altos por causa do nível de especificidade das profissões, né? Enfermagem e profissão de saúde geralmente tem que ser B2 também. Daí, isso aqui é só um pouquinho sobre o projeto, eu vou terminar a apresentação, daí eu mostro os sites mesmo. A gente tem esses folhetos informativos que a gente preparou sobre algumas profissões, ou profissões que têm uma mudança tanto quanto complexa para a Alemanha, ou profissões de áreas mais prioritárias, né? Então, a gente tem direito, que é super complexo, ensino, que é super complexo, TI, que é super prioritário, engenharia, que é super prioritária, medicina, que é super complexo, enfermagem e cuidados de idosos, que é super prioritário, e sua mudança para a Alemanha, que fala um pouquinho mais dessa estrutura de recepção quando você chega na Alemanha, né? Então, se vocês tiverem interesse em qualquer um desses folhetos, mandem e-mail para a gente pelo e-mail que vocês receberam, o link desse evento, que a gente manda para vocês esse folheto. E fala qual que vocês querem, né? Claro. Aí, por fim, se vocês quiserem agendar um aconselhamento, vocês podem preencher esse formulário. Daqui a pouco a gente manda para vocês ali no chat. E se eu deixar o tempinho para vocês pegarem pelo QR Code, se quiserem. Ó, vi que tem uma mensagenzinha no chat. Já vou responder as perguntas. Depois a gente, quando acabar a apresentação, responde as perguntas, Fernanda. Daí um pouquinho aqui sobre o projeto, depois eu compartilhar onde nos achar, né? A página do projeto para integração, que aqui tem mais informações sobre o projeto. Tem uns vídeos de alguns brasileiros e brasileiras que já estão na Alemanha, de várias profissões diferentes, né? Que chegaram lá por vários caminhos diferentes, então vocês podem ver um pouquinho como eles chegaram lá, quais foram os caminhos que eles trilharam, né? Então isso é sempre legal de ver as experiências vividas. E a playlist de eventos no YouTube, porque a gente gravou nossos eventos desde o começo do projeto, a gente tem vários eventos gravados, que vocês podem ver o que interessa para vocês. A gente tem entrevistas com brasileiros que moram lá também, né? Entrevistas mais longas do que esses videozinhos. A gente tem
eventos informativos sobre visto, sobre seguro-saúde, sobre os exames de certificação. Então, é bem legal também. E daí, é isso. Muito obrigada. Nosso e-mail é o mesmo e-mail que vocês receberam essa apresentação. Então, qualquer coisa, vocês podem mandar por lá. Eu só vou mostrar rapidinho os sites que eu separei aqui para vocês. Espera aí. Aqui é a nossa página, mas isso aqui pode passar. Aqui é a playlist, ó, com todos os eventos que a gente tem. E vão subir mais alguns ainda. Ó, da Bundesagentur für Arbeit. Você tem aqui, você pode botar nesse Dienststellen, que são essas Agentur für Arbeit. Se você botar lá Berlim, por exemplo, ela vai mostrar todas essas Agentur für Arbeit em Berlim. Tem quase basicamente uma por região de Berlim, né? Ou até mais. Então, daí você vai lá, você vê os horários, se você estiver lá, você pode, você liga, você manda e-mail, vê se você pode simplesmente aparecer lá, ou se você tem que fazer uma Termin, né? Marcar um horário. E daí você pode, se você tiver já na Alemanha, você pode pedir ajuda deles, né? Então é muito legal. Aqui um pouquinho do Hand in Hand for International Talents, né? Você tem que entrar no site daqui da hkbrasilian.com.br e ver um pouquinho mais sobre esse programa. Então isso é muito legal também. Aqui sobre a APAL, isso também está no site do... Estou passando rapidinho só para vocês verem um pouquinho como a página é, e depois a gente vai mandar todos os links para vocês por e-mail. Para essa parceria, né, com as escolas. Aqui, ó, são assistente cirúrgico, enfermeiros, assistente de laboratório e assistente em técnico médico de radiologia. Então, são essas as profissões contempladas pela APAL. Né? Aí aqui, os recrutamentos da ZAV, que é aquele que eu falei que paga, né, paga seguro de alemão, paga tudo, parece bom demais para ser verdade, mas esse é verdade, então, tudo certo. Aqui, esse é Jobbörse, vocês podem encontrar como Jobbörse ou Jobsuche, né, se tiver em alemão. Esse é do Make It in Germany, que é esse site aqui, que vocês podem ver. Tem tudo, ó. Tem, né, tipo, trabalhar na Alemanha, estudar e Ausbildung, visto e estadia, morar na Alemanha, serviço. E aqui eles têm o site completo em alemão, inglês, espanhol e francês, e tem algumas coisas em português, mas é pouco. O site em português tem muito menos coisa do que o site nessas outras 4 línguas, né? Aí você pode ver aqui, ó, tá vendo várias, você pode ver por área, né? Então, a saúde, social, ensino e cuidador e tal, mas então você vê várias os tipos de profissão e quantas profissões tem, quantas vagas tem em cada área, né? Então tem muita vaga, né? Aqui na Bundesagentur für Arbeit, Jobsuche, e daí você procura pela palavra-chave, né? Ou clica aqui se você quer, por exemplo, né, construção civil, se você quer saúde, comércio, né, TI e tal, você clica e você vai escolher onde você quer procurar. Aqui o portal Eures, né, que aqui também vai ter em todas as línguas, então provavelmente vai ter em português. Então, se você quiser, aí tem em português, se quiser, para facilitar. Daqui você vê por país, né? Ó, tá vendo Alemanha, Estônia, Luxemburgo, todos os países, então que a Alemanha é um dos que mais tem. Portal Eures. Aqui o Xing, que é o LinkedIn da Alemanha, né? Então vale a pena criar uma plataforma, um perfil no Xing. O Monster não abriu hoje, mas tudo bem. Stepstone é tipo os nossos Trovit da vida, Cato da vida aqui no Brasil. Indeed e Idem. E é isso. Então, vamos responder agora as perguntas, porque nosso tempo já está acabando. Eu vi que tem algumas perguntinhas aqui. Ah, não, uma pergunta, o resto era a Erika. Vamos lá. A Fernanda perguntou se ela é psicóloga, gostaria de saber mais sobre a área. Mesmo atendendo online em português, preciso validar meu diploma. Depende. Você vai atender brasileiros online no Brasil? Você vai atender brasileiros online na Alemanha? Ou vai atender brasileiros online que estejam no Brasil? Isso vai depender um pouco. Porque, por exemplo, se você for atender brasileiros online
se você for atender em português online, mas pessoas que estejam na Alemanha, você vai precisar validar seu diploma, porque você vai estar atuando como psicóloga na Alemanha. Se você for atender online brasileiros no Brasil, é uma área meio cinza. Você vai ter que checar com um advogado, na verdade, porque a Alemanha não tem uma legislação completa ainda sobre essa questão de nômade digital, digamos assim, né? Tipo, eu trabalho num lugar é minha residência fiscal, mas eu tô em outro lugar, né? Então isso é uma questão que você vai ter que realmente ter o acompanhamento de um advogado, porque é uma questão que está em evolução na Alemanha. E eles não têm tem país que já foi super rápido, já fechou a legislação, já foi B. A Alemanha não tem isso, né? Então você tecnicamente nem não poderia estar na Alemanha trabalhando para o Brasil se você não, entendeu? Tipo, você não pode estar no Brasil pagando imposto no Brasil. Se você não tiver cidadania europeia, você não pode estar na Alemanha e se beneficiar dos serviços alemães e tudo mais, sendo que você não paga imposto na Alemanha, entendeu? Então tem que ver todas essas nuances. Então vai depender um pouquinho disso. Vamos ver, Luciano. Então, o Goethe Certificado, como você mesmo falou, Luciano, ele é mais geral, ele vale para todas as, né, ele é o teste geral de todas as matérias, digamos assim, né? Ele não é específico de nenhuma área. E o Goethe Pro, Propflege, né? É Goethe Test Propflege, na verdade. Ele é só ele é mais focado no vocabulário de enfermagem, né? Então isso vai depender um pouquinho do que você sente, mais confortável, né? Os dois, no caso de enfermagem, os dois vão ser mais aceitos, né? Os dois vão ser aceitos normalmente, né? Porque tudo vem do Goethe. O Goethe é uma agência, é um órgão público alemão, né? Então ele tem o mais alto nível de confiabilidade do governo alemão. Então os dois vão ser aceitos. Então depende. Você pode pegar, né? No próprio site do Goethe vai ter simulados, né? Tem um simulado de cada exame, pelo menos. Então você pode pegar um de cada um e fazer e ver o que você sentiu fazendo cada um deles e ver com qual você se identificou mais, né? Já que você, né, se você está numa área de saúde, você pode fazer os dois, faz sentido para você fazer os dois, pega esse simulado de cada um, faz e vê com qual dos dois você se sentiu mais confortável, né? Eu acho que é isso. Porque pessoas de outras áreas, se fizer o Propflege, não faz sentido, né? Então, se for tipo, uma pessoa de engenharia civil que faz o Propflege porque achou que é mais fácil, se aparecer com esse teste lá, não vai fazer sentido nenhum. Então, assim, tem que ser pessoas da área de saúde, né? Isso é importante falar. Então, você tem que fazer um teste específico para a área, um teste de língua alemã. Não, é que só tem algumas áreas tem um teste específico para a área, né? Então, assim, tem o Propflege, tinha um de business e tinha um de direito, eu acho, mas aqui no Brasil, se eu não me engano, não tá tendo, não tem no momento, né? Mas no passado existiu. Então, assim, pode ser geral. Então, o teste DAF pode ser o teste DAF ou pode ser o Goethe Certificado, né? O importante falar é que, assim, o teste DAF, ele é um pouco diferente do Goethe Certificado, porque o teste DAF ele é mais acadêmico, né? E ele é um teste que ele é um espectro de notas, ele não é só de um nível, né? Gente, alguém tá com o microfone ligado, por favor, desligar. Né, o teste DAF ele é um espectro de notas, ele não é só um nível. Então, você pode estar no B2 e você pode estar no C1, né? Então, assim, B2 de leitura e C1 de alguma coisa, né? Então, ele é um pouco diferente. Enquanto que o Goethe Certificado é B1, B2, C1, sabe? Ele é mais divididinho. E o teste DAF é mais acadêmico e o Goethe Certificado, ele é mais generalizado, assim, né? Então, vai depender um pouquinho dos seus objetivos. O que acontece? O teste DAF ele é mais raro de acontecer porque ele é uma coisa que vem de fora, né? O Goethe aplica, mas não é o exame do Goethe. É um outro instituto que prepara e tudo mais. O Goethe Certificado, ele é feito corrigido no Brasil. Então, ele também geralmente tende a ser mais barato e ele acontece mais vezes ao ano, né? Então, dependendo da sua necessidade, tem que levar isso em consideração também, né? Mas os dois são aceitos, o teste DAF e o Goethe Certificado. São os únicos dois aqui no Brasil feitos aqui no Brasil que são aceitos, são reconhecidos lá fora, né, na verdade. Tem outros testes que são reconhecidos lá fora, mas que são feitos aqui no Brasil
de forma oficial, são esses dois. Oi, Endrigo. Então, das duas coisas um pouquinho assim, porque a Alemanha leva a sério muitas coisas em relação à área que você se formou. Então, por exemplo, digamos que você fosse formado em engenharia civil, mas você hoje em dia trabalha com confeitaria. Dificilmente você conseguiria um visto de trabalho na Alemanha para trabalhar com confeitaria se você não tivesse nenhum curso de confeitaria, por exemplo. Eu tô dando um exemplo super longe só para ilustrar bastante, né? Então, assim, depende. Se forem áreas correlatas, é mais fácil, né? Então, estou dando esse exemplo. Então, mas assim, se você for, sei lá, engenheiro, pensando no engenheiro que tem nada a ver com dados de gestão, mas todo engenheiro meio que tem, né? Mas assim, não é uma coisa muito longe. Então, engenharia e confeitaria. Entendeu? Então, assim, não tem caminho. Né? Tipo, você não conseguiria um visto de trabalho para uma coisa totalmente não relacionada à sua formação, se você não tiver nenhuma formação ali no meio. Mas com engenharia e dados de gestão, tem uma conexão, né? Só que vai depender da sua área de atuação. Se você atua como engenheiro, de alguma forma, né? Se o seu título de trabalho é engenheiro, se você pretende ter uma vaga que tenha engenheiro no nome, ou algo do tipo, você tem que reconhecer o diploma. O que acontece é que se você tem o reconhecimento de engenharia, você pode ter um salário maior. Porque senão você nunca vai poder ter vagas com nível de engenheiro, e daí o seu salário sempre vai ter um limite, né? Então depende um pouquinho disso. Eduardo, pros dois. Pros dois. Porque tem empregador que vai pedir esse reconhecimento, porque você é obrigatório na Alemanha, entendeu? É uma regulamentação não só do visto, mas de atuação no país, né? Então é uma obrigação tanto para o visto quanto para pro empregador, porque é uma regulamentação de cada estado alemão. Inclusive, os próprios alemães têm que passar por isso. Por exemplo, um médico que tenha uma licença médica para atuar em Berlim, ele tem que passar por uma aprovação para poder atuar em Bayern. Sabe? Não é automático, não é uma licença médica automática. Aqui no Brasil também tem umas coisas assim, né? Então, não é uma licença médica automática, sabe? Então, é uma coisa regional de cada estado e é obrigatório. Então, mesmo que a pessoa tivesse cidadania europeia, né, e não precisasse pegar visto, ainda assim ia ter que validar o diploma se quisesse atuar como engenheiro, como médica, é, com enfermagem, com psicologia, com qualquer coisa assim, dessas profissões regulamentadas, que geralmente são profissões com atuação direta na vida das pessoas, né, digamos assim. Então, por exemplo, farmácia. Se você está na farmácia desenvolvendo medicamentos na indústria, você não precisa regulamentar, mas se você está na farmácia lidando com coisas mais lidadas diretamente com os seres humanos, aí você precisa regulamentar. Tipo assim, muito específico. Mas é uma regulamentação do governo mesmo. Então, assim, é obrigatório sim ou sim. Mais alguma pergunta, gente? A gente tem mais, digamos, 5 minutinhos aí para aproveitar. Né? Sobre esses links, eu sei que eu passei um monte de coisa, falei um monte de coisa, mas depois a gente manda por e-mail tudo isso, né? Eu só passei por eles rapidinho para vocês verem a carinha dos sites, né? Não ser tão estrangeiro quando vocês abrirem. E daí a gente vai mandar tudo isso por e-mail. Se tiver tendo dúvidas, segue ali o que a Erika falou, né? Marcar o aconselhamento pelo Forms ou mandar um e-mail pra gente no caso dos folhetos informativos. E acho que é isso. Se tiver mais alguma dúvida, últimos 5 minutinhos, falem agora ou escrevam por e-mail depois. Sobre a validação do e-mail do diploma ser muito complexa. Depende da profissão. Depende da profissão, depende se alguém da sua universidade, do seu curso, já fez esse processo ou não. Então, assim, pode ser mais tranquila ou pode ser muito complexa.
Então, assim, se alguém do seu curso, da sua universidade, já fez uma validação em algum momento, vai ser mais tranquilo, porque toda a documentação já passou por eles, então vai ser muito mais de boa. Se você é a primeira pessoa da sua universidade inteira a fazer uma validação, você vai ter que levar documento até da sua universidade para eles validarem, né? Então, varia muito. Varia muito de curso para curso, de universidade para universidade. E é isso. Então, assim, pode ser muito complexa ou pode ser mais simples. Então, depende muito. O que eu posso falar é que, assim, geralmente todas as universidades públicas do Brasil, alguém já fez o processo de validação. As principais particulares também, né? As PUCs, FGVs, né? INSPE, SPM e tudo mais. Essas maiores, todo mundo já fez o processo. E é isso, né? Então, assim, mas aí algumas outras você realmente vai ter que fazer do zero, vai ter que pegar toda a documentação, então depende. E eu digo, então, não, você só precisa fazer uma validação, só que é importante falar, pós-graduação do Brasil, se não for mestrado acadêmico, não vale nada para eles, MBA não vale nada para eles. Tem que ser graduação, mestrado, doutorado. Não vale nada para eles em termos de reconhecimento. Vai valer para o empregador, né, no seu currículo e tudo mais. Mas em termos de reconhecimento de diploma, você não reconhece pós, você não reconhece MBA, né? Então, só para deixar isso claro, você nesse caso você vai para reconhecimento, você vai reconhecer só a sua graduação. Por seu currículo, claro que o empregador vai achar super legal sua pós, seu MBA, etc e tal, mas para reconhecimento eles só reconhecem mestrado, graduação e doutorado e pós-doc, essas coisas. Luciano, na sua questão, se nem a sua instituição está no estágio da Anabim, vai precisar de um monte de documentação da sua universidade. Manda e-mail pra gente, eu não sei até onde a gente vai poder te ajudar nesse sentido, porque é um outro nível de documentação. Até pela questão do prazo, porque é uma coisa que demora muito, só que assim, se você é bacharel em design, design não é uma profissão regulamentada. Então você tecnicamente não precisa se preocupar com isso. Né? Então eu nem abriria essa caixinha de Pandora aí, porque como a sua profissão não é regulamentada, eu nem me preocuparia com essas coisas. Existe, além do reconhecimento, existe uma coisa que é tipo um certificado de equivalência que às vezes as pessoas acham legal, né? Pode ser legal ter, só que como essa profissão não é regulamentada, isso eu já posso te dizer de cara, porque não é tão tranquilo, nem se preocupa. Tipo, nem abre essa caixinha porque você não precisa. Sobre a faixa salarial, tem um Entgelt Atlas. Tem um Atlas, deixa eu ver. Entgelt Atlas. A Bundesagentur für Arbeit tem um Atlas, assim, tipo, que é meio que uma. Quer ver? Vou mandar aqui para vocês. Que você pode olhar, assim, você não pode. Eles não têm uma divisão tão grande assim por localização, mas você pode ver, tipo, eu arquiteto, arquiteta em tal lugar, talvez ganhe isso. Você pode até ver por região. Você pode até ver por região, ó, em Bayern, né? O salário médio de arquiteto em Bayern é 4.500 euros, digamos assim, né? O 50% vai estar nisso. A metade mais baixa ganha 3.500, a metade mais alta ganha entre quase 6.000, por exemplo. Né? Então, nesse Entgelt Atlas, todos vocês, inclusive, podem olhar nesse site a média salarial da profissão de vocês, né? Se vocês quiserem, mas, novamente, é uma média salarial. E isso pode variar. A arquitetura, inclusive, precisa de reconhecimento também, tá? Já que tocamos nesse assunto brevemente, a arquitetura precisa de reconhecimento também. Que é isso, né, gente? Então, deu 5 horas, né? Não vamos ocupar mais o tempo de vocês. Que a gente prometeu 1 horinha, foi 1 horinha cheia, a gente acabou na hora.
muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por toda a participação. E qualquer dúvida, né, já falei, mandem por e-mail. Se quiserem aconselhamento, se inscrevam lá pelo formulário. A gente vai mandar tudo isso de novo por e-mail para vocês, todos os links e tudo mais, para vocês já terem isso guardadinho. Se vocês não estiverem se mudando agora, que nem o Luciano, né, tá indo logo mais, mas assim, for mais para frente, vocês já têm isso guardadinho, só para procurar depois, né? Então, muito obrigada. E é importante falar que vocês também já estão na nossa mailing, né? Então, a gente não fica mandando e-mail, prometo, a gente não fica enchendo saco, a gente só manda e-mail quando a gente tiver evento, né? Então, só para avisar do evento que a gente vai ter. Então, a gente, todos aqueles passos que eu mostrei lá na frente da mudança para a Alemanha, a gente vai ter vários eventos sobre aqueles passos, né, ao longo do ano. Então, fiquem de olho assim no e-mail que a gente vai ter eventos sobre cada um deles. Reconhecimento, eu sei que é uma área muito quente, né? Sempre tem muita dúvida, porque realmente é mais complexo, né? Então, só fiquem de olho e a gente tá aqui disponível para qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo desse tempo, tá bom? Muito obrigada, pessoal. Bom resto de semana. Obrigada. Tchau, tchau.